Olá, turminha do segundo ano B, tudo bem? Bom, hoje vamos dar início na nossa aula de História e Geografia, no módulo 14, Mudanças na Paisagem, página 129. Temos aqui a figura de alguns cartões postais, tá? O primeiro é o cartão postal do Rio de Janeiro, datado em 1899, aqui, Rua 1º de Março, sentido Praça do Diário de Pernambuco, em Recife, por volta de 1910. Aqui nós temos outro cartão postal de Manaus por volta de 1900. Aqui, Cenas de Curitiba, Paraná, em cartão postal 1900. E prédio do Congresso Nacional na Praça Três Poderes, em Brasília, 1959. As imagens representam cidades brasileiras em cenas atuais ou antigas. Pela data e pelas construções, nós podemos descobrir, né, que elas são imagens bem antigas, não atuais, tá? Você já conhecia esse tipo de material? Vocês já conheciam cartão postal? Em geral, em locais turísticos, os cartões postais ainda são vendidos, porém raramente são enviados. Antigamente, a pessoa ia conhecer uma cidade brasileira, né, e viajar para conhecer esse lugar turístico, ela comprava o cartão postal e mandava como se fosse uma carta, né? Levava lá no correio, carimbava e mandava, enviava para alguém, mostrando onde ela estava, representando o local onde ela estava turistando, né? Passeando. Bom, número 3. Quando você visita outras cidades, o que traz como lembrança? Você costuma comprar lembrancinhas na cidade quando você viaja? Uma camiseta, um chaveirinho, um enfeitinho, é bem legal, né? Bom, vamos lá para a página 130. Retratos das cidades. As pessoas sempre procuraram se comunicar. No passado não havia telefone nem internet. Em muitos casos, a comunicação entre longas distâncias era feita por cartas e cartões postais. Você já leu uma carta? Já recebeu um cartão postal? Bom, vou fazer a leitura então aqui deste texto. Na manhã ensolarada, pedalando pela estrada, alguém vinha do sul. É o carteiro da comarca, em seu uniforme azul, trazendo uma carta. Esse livro é do Alain Albergue. O carteiro chegou. São Paulo, Companhia das Letras, 2018. Página 3. Comarca quer dizer região, área da cidade, tá? Bom, agora eu vou fazer algumas perguntas e nós vamos responder oralmente, ok? Você já escreveu ou recebeu alguma carta? Conte aos colegas, ou melhor, a quem está perto de você, o pai, a mãe, ou algum adulto auxiliando, sobre isso. Comente se você já ganhou alguma cartinha, recebeu ou escreveu alguma cartinha para alguém. 2. O que o carteiro entrega em sua casa? Costuma entregar alguma correspondência, alguma carta, conta, né? Às vezes vem alguma conta do banco, do cartão de créditos, né? Muito bem, dos cartões de crédito, muito bem. Você já enviou ou recebeu cartões postais? Comente com quem está aí perto de você, como esses daqui, né? Como eu mostrei. O cartão postal, geralmente, ele vem uma foto do local turístico, com algum dizer embaixo, o nome da cidade, o estado, o local. É como se fosse uma foto daquele lugar. E atrás você pode escrever uma breve mensagem e enviar para a pessoa através do correio, tá bom? Agora vamos lá para a página 131. Como conhecer o passado da cidade? Vimos que alguns documentos podem fornecer informações sobre nossa história e a nossa família. Para conhecermos a história da cidade e suas transformações, consultamos diversos documentos que registram essas mudanças. Podem ser documentos escritos, como cartas ou imagens, como fotografias, cartões postais, entre outros. A seguir, vamos conhecer 2 desses documentos: as cartas e os cartões postais. Antes da internet, dos e-mails, dos telefones celulares e das mensagens por aplicativos, WhatsApp, por exemplo, as pessoas mandavam notícias para amigos e familiares por meio de cartas. Escritas com cuidado e carinho, elas eram levadas até as agências dos Correios, que as enviavam ao destinatário, a pessoa que ia receber. Esse processo poderia levar meses, por isso os carteiros responsáveis pelas entregas eram bastante aguardados. As cartas são importantes documentos históricos. Por meio dos relatos das pessoas que as escreveram, podemos saber os hábitos e costumes, os locais, os eventos, os medos e as esperanças de quem as escrevia. Além das notícias, é comum encontrarmos informações sobre como eram as ruas, os bairros, as festas e as transformações na cidade ao longo do tempo. Então, aqui temos a foto de um carteiro na cidade de São Paulo e aqui um envelope de carta escrita à mão.
tá? Hoje em dia não é tão comum. Os carteiros sim, mas as cartas não muito. Página 132. No passado, ao viajar e conhecer outros locais, muitas pessoas enviavam aos amigos e familiares cartões postais pelo correio. Eles eram entregues pelo carteiro. Os cartões postais podiam ser feitos com base em desenhos ou fotografias, representando as construções, os meios de transporte cotidiano das pessoas que viviam em determinado local. Por isso, eles ajudavam a preservar parte da história do lugar. Hoje, observando esses postais, podemos saber como era o local antigamente, o que mudou ou permaneceu, como as pessoas se vestiam, além de ler a mensagem escrita para a pessoa que iria receber. Observe ao lado um cartão postal que representa a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, por volta de 1911. Olha só, como se fosse uma foto desse local. A fotografia a seguir mostra a cidade de Ouro Preto nos dias atuais. Nota que muitas construções ainda existem, são facilmente identificadas. Olha aqui, a igreja, qual é a outra igreja. Algumas ruas foram asfaltadas, mudou-se um pouco a construção, mas mudou pouca coisa. Ainda dá para reconhecer bastante coisa no mesmo local, né? Página 133. Explorar representações. Observe as imagens e leia as legendas. Imagem 1, Rua Formosa, 1909. Pode-se ler o cartão postal. As ruas de Fortaleza são todas dessa largura, com poucas exceções. Por aqui passa o bonde, via férrea, que vai da estação da Estrada de Ferro de Baturité. E aqui, a Rua Formosa atual, Rua Barão do Rio Branco, 2019. Então, olha como era antigamente e olha como está hoje em dia, como houve mudanças nas construções, como se modificou a paisagem total, né? Veja a seguir o mesmo local em imagem de satélite. Tá vendo de cima para baixo na imagem de satélite que tirou a foto. Muito bem. Agora vamos responder aqui as questões. Complete o quadro com as informações apresentadas sobre a rua. Então, primeiro, imagem 1, qual é o ano dela? O ano 1909. A imagem 2, 2019. Muito bem. Qual é o nome da rua antigamente? Formosa. Agora é chamada de Barão do Rio Branco. Muito bem. Qual eram os meios de transporte daquela época? Antigamente, bondes e charretes e hoje em dia os carros. Então, vocês podem notar e observar isso identificando tanto as fotos quanto as legendas das figuras da página anterior. Muito bem. Agora aqui, quantos anos se passaram entre as imagens? Então, de 1909 até 2019, passaram-se 110 anos, tá? C. Na sua opinião, existem mais semelhanças ou diferenças entre as imagens? Por quê? Nas imagens existem mais diferenças. Nós conseguimos entender isso e ver isso através das mudanças das construções. A gente identifica isso claramente através das fotos. Como era e como é hoje. A rua está asfaltada, teve outras construções, hoje tem carros, os prédios são diferentes. Tem algumas árvores, tem prédios que antigamente não tinha. Então, mudou muito a paisagem, né, gente? Número 2. A rua Barão do Rio Branco, em Fortaleza, é vista de 3 ângulos diferentes. Em qual das imagens ela é vista na visão vertical? Ou seja, de cima para baixo, tá? Aqui dá pra ver ela de frente, aqui dá pra ver de frente e de ladinho, aqui de cima para baixo. Então, nós conseguimos ver a vertical de cima para baixo na imagem de satélite, que foi uma foto que o satélite tirou, que é essa foto aqui, tá bom? É essa que dá para identificar de cima para baixo na imagem vertical, a imagem da foto do satélite. Bom, aqui nós temos o Venha Conhecer, é um livro de Janete Albergue e Alain Albergue, o carteiro Chegou São Paulo, Companhia das Letras. É uma sugestão de livro, quem puder e quiser adquirir, é bem bacana, tá? Vamos lá para a página 135, iniciar a atividade? A avó de Marcelo tem 75 anos de idade, vive na mesma cidade desde criança. Ela escreveu uma carta ao neto para contar como era a cidade quando ela ainda era pequena. Escreva nos espaços em branco o nome das figuras representadas e descubra o que ela escreveu na carta. Querido Marcelo, vive em Vitória, aqui no Espírito Santo, desde que era uma menina. Tem a figura de uma menina, vocês vão escrever a palavra menina para completar. Essa é uma cidade bonita, embora eu ainda possa ver o mar. De onde moro, muita coisa mudou. Eu e as outras crianças brincávamos nas ruas
que eram de terras sossegadas estreitas. Poucos carros passavam por elas. Hoje a cidade cresceu, as ruas passaram a ser asfaltadas, surgiram largas avenidas com muito movimento de carros, ônibus, caminhões e trem, que são os metrôs, né, gente? Que levam pessoas e produtos de um lado para outro. Por causa dessas mudanças, as crianças brincam dentro de casa. E assim vocês completaram com as palavras, trocando as figuras pelas palavras com letrinha cursiva, tá, gente? 136. Antes, ao redor da cidade, existiam muitas áreas verdes, além de plantações. Olha aqui. As pessoas compravam pouca coisa em armazéns. Hoje há muitas lojas onde todos os produtos de que precisamos são vendidos. Sinto saudades do meu tempo de menina. Um beijo, vovó Rosa. Ela assina o nome dela. Então, foi uma carta que a avó escreveu para o neto Marcelo em homenagem a ele. Muito linda. Vocês vão, então, completar as figuras, trocar as figuras, né, os desenhos, escrevendo o nome de cada uma das figuras e completando, assim, a cartinha que ela escreveu, tá? Letra B, página 136. Vovó Rosa escreveu essa carta há muito tempo ou há pouco tempo? Como você chegou a essa conclusão? Então, ela escreveu há pouco tempo, porque ela descreveu as mudanças da cidade a seu neto com base na realidade da cidade hoje. Então, ela identificou as mudanças, transformações, e escreveu para o neto nos dias atuais, lembrando de quando ela era pequenininha, tá? Letra C. Complete o quadro escrevendo como era viver na cidade de Vitória no passado e como é viver nela hoje. Utilize as informações da carta da vovó Rosa, tá? Então, local de brincadeira das crianças quando a vovó Rosa era uma menina. Na rua, hoje em dia é nas casas, porque hoje em dia tem muita violência, tem muito trânsito, congestionamento, atropelamento, violência, perigos nas ruas, então as pessoas evitam de ficar na rua, tá? Características das ruas. Quando a vovó Rosa era uma menina, eram sossegadas e estreitas. Hoje em dia são asfaltadas e movimentadas. Muito bem. Local de venda de produtos e mercadorias. Antigamente era nos armazéns e hoje em dia são nas lojas. Então houve uma grande mudança, um grande progresso e uma transformação na vida das pessoas. Muito bem. Então agora vocês podem estar completando a apostila de vocês.